Então estão a caminho. Isso aí no poema vai acontecer. E eu tenho programa de mentorias, cara. Sabe o Café Empreendedor? Fiquei lá de mentores, eu conteúdo. Aquele programa de mentoria, toda sexta-feira, 30, meia hora, 3 por semana. E para quem quiser continuar, tem 3 planos por aí, eu preparo a inscrição com o salto de nosso. E aí, eu já acabou. Consegue são inscritos. Tem a Jéssica, que você se a gente tem planos de parceria. E eu acho que pode ser o cara que fala do meio, na viagem, na figura e na teatro. Nada com meditação estratégica. Mas ele agora eu fui lá no jornalismo, mas está morando aqui. Às vezes, pô, cara, um pouco mais hoje eu caí isso. Eles querem uma coisa. Vocês acabam de ver uma tomada nos eventos. Então, alguém pode só com esses dois aqui, né? Vai abrir agora o evento. Queria, não sei se todos conhecem, mas o nosso espaço aqui, ele está ligado. Não sei se vocês conhecem, a gente é um espaço de coworking, tá? Voltado. Isso que a gente faz no Café Empreendedor, a gente quer disseminar conhecimento, então essa é uma das ações do nosso coworking. Por negócios voltados a impactos positivos, seja social, ambiental, melhor ainda, né? A gente sempre incentiva o pessoal. Então, a gente tem, esse aqui é um espaço de evento, quando fecha aqui tem 2 salas de reunião, então, se vocês precisarem um dia fazer eventos, né? Seu amigo. Podem falar com a gente. Tem meu cartão lá na mesa, lá na frente, se alguém precisar de contato, tá bom? Eu sou gerente aqui do espaço. Sejam muito bem-vindos. Deixa eu ver se o Denis já está pronto. Ele está gravando. O Denis, acho que vocês já conhecem pela biografia, né? Quando vocês se inscreveram. Ele é um parceiro nosso aqui, ele está mentor aqui da Profios, da Profios, que é uma venture capital. Trabalhou no iFood, na a temporada do iFood, o iSwings, ele vai contar um pouquinho mais tarde, tá? Então, agora eu não entendo. Eu não sei fazer mágica, nem bolinhas. Uma coisa legal. Se vocês quiserem depois deixar um recado do que vocês acharam do evento, também a gente vai fotografar, espalhar no Instagram, tá? Então pode deixar aí um recadinho. E eu te apresentei, mas você se apresenta melhor. Bem-vindo. Tá bom. No final depois que você terminar, Denis, o Roberto vai falar um pouquinho de algumas etapas do Fios, tá? Que é um outro parceiro nosso. Okay? Bom evento, divirtam-se. Fiquem à vontade. Obrigado. Quem que ainda não me conhece? Não conheço. Então, rapidinho. Bom, falar um pouco sobre a mesma roupa. Você quer a mesma roupa? É o uniforme.
Pelo menos eu não vim com esse uniforme aqui. Eu sempre estou com esse uniforme. Legal. Mas falando então, hoje então vou falar só algumas dicas que aprendi ao longo do tempo que ajudaram as duas empresas, vai, de exemplo, chegarem onde chegaram. Tá? Eu vou contar delas na próxima página aqui. Até a apresentação vai ser. Mas tá, então eu tenho 36 anos. 36 anos, sou bem casado, cristão. Eu ajudei a fundar esse Instituto Trader, que é uma ONG sem fins lucrativos, 10 anos atrás, para ajudar universitários. E ela cresceu, chegou a ser 9 cidades do estado, São Paulo. A gente já ajudou mais de 2.500 universitários. Né? Esse é o Instituto Trader, na parte de carreira, de business, na verdade, na empregabilidade deles. E também o autoconhecimento. Eu já fiz algumas outras coisas menos interessantes, mas falando aqui do Westwing, quem conhece o Westwing? É um dos maiores e-commerce do mundo de casa e decoração. É um criador de tendências. Geralmente ele solta uma tendência, por exemplo, esses móveis meio retrozinhos, vieram do Westwing, lá em 2013, 2014, quando eu estava lá. E é um unicórnio, né? Então é uma empresa que vale mais de $1 bilhão, fez o IPO, pôs ações na bolsa, né, para vender na bolsa em 2000, no ano passado, lá na Alemanha, em Kassel. Lá eu cuidava do centro de distribuição e mais ou menos 8 departamentos diferentes lá, que eram projetos especiais, estudos fotográficos, cadastro de produto, controle da qualidade, importação, compras. Deve ter alguma coisa em inglês. Mais ou menos isso. E depois disso, em 2014 para 2015, eu fui chamado pelo iFood, que todo mundo conhece, para ajudar na parte comercial. Então, eu entrei mais ou menos junto com o Fábio Porchat. O Fábio Porchat só não teve a sorte de ter ações. Eu já dei algumas ações do iFood. E lá eu ajudei a formar a equipe que mais cresceu e expandiu o iFood. Então, quando eu entrei, a gente gastava R$1 milhão por mês com folha de pagamento da equipe comercial. Folha de pagamento não, mas com custos da equipe comercial, incluindo viagens e tudo mais. E a gente trazia para dentro 150 novos restaurantes por mês na plataforma iFood. E aí, quando eu saí, a gente gastava, em vez de R$1 milhão, a gente gastava R$1.200.000 por mês com a mesma coisa, né? Só que, em vez de 150 restaurantes novos por mês, estavam entrando 700 novos restaurantes por mês. Foi essa grande mágica que a minha equipe conseguiu fazer lá. E isso fez com que o iFood saísse de R$17 milhões por mês para mais ou menos R$2 bilhões no ano. Agora ele já está bem maior, eu estava fazendo as contas, agora já está em 6 bilhões por ano. Então, e aí depois que eu saí do iFood, uns 2 anos atrás, eu montei 2 startups, acabei ficando sócio de mais 2, eu acho, mais 2 startups. E o pessoal da Oracle me chamou para ser um dos mentores de startup lá. Lá tive a sorte de conhecer um dos meus mentores, que foi o grado dos meus mentores. Na Bluetooth aqui também eu dou uns contatos, de vez em quando. O pessoal da Poli também pediu para continuar o trabalho que a gente fazia da ONG. Então, lá na Poli eu sou mentor de carreira dos estudantes os estudantes carentes. Tá. O que será? Cabo? Vamos trocar o cabo. Tá bom, acho que puder tirar. Então, na Poli eu ajudo estudantes carentes.
também na parte de carreira, para eles atingirem mais rapidamente os objetivos que eles têm. Geralmente, os objetivos é ajudar a família, porque tem um que eu ajudo, que chama Douglas. Ele, como estagiário aqui em São Paulo, ganha mais do que a família inteira dele lá no interior de Salvador. Para vocês terem ideia. Eu faço parte da Venture Capital, é uma Venture Capital com fins sociais, visão cristã. E aqui tem algumas coisas que eu tenho sociedade. Depois vocês perguntam se quiserem saber. Aqui a ideia é eu mostrar, por favor, se tiverem pergunta, perguntem na hora, em qualquer hora. Tá? Interrompam e perguntem. Pode tirar foto dos slides? Qualquer coisa. Obrigada. Obrigado. Então, e aí eu trouxe algumas boas práticas, então vão perguntando, tá? A ideia aqui é que seja bem prático. Então, eu vou mostrar e vou falar como que a gente fazia, né? Para isso acontecer. Daqui, quem conhece o OKR? Daqui é excelente para você fazer a empresa inteira, o grupo inteiro, se você ainda for menor, caminhar para o mesmo objetivo. OKR. Objectives and Key Results. Por quê? Como que a gente trabalha aqui? Como que a gente faz com que a empresa inteira vá para o mesmo caminho? Que geralmente não acontece. A gente pega primeiro a presidência, a vice-presidência, a diretoria, né, a parte estratégica. É para eu sair na foto. Como que eles fazem? Então, eles se reúnem, o board, né, depende do tamanho da empresa, tem um conselho e tal, mas o nível máximo se reúne, define a missão ou o objetivo da empresa para aquele período. No caso aqui, a gente fazia anualmente, e aí a gente quebrava por trimestre. Nas minhas empresas agora, a gente faz, depende da empresa, a maioria é por trimestre também, mas às vezes a gente precisa de resultado rápido, um mês e meio. Então, a gente pega todo mundo, por exemplo, todos os sócios, e fala o que a gente vai fazer na nossa empresa. Aqui, por exemplo, estruturar a empresa e preparar ela para crescer e também gerar faturamento, que ela não estava gerando. Beleza, esse é o objetivo. E o que a gente tem que fazer para atingir esse objetivo? Primeiro, no caso da minha empresa, né? Primeiro a gente precisa reestruturar ela e aí a gente, né, como sócio, a gente sabe o que precisa ser reestruturado. No caso, a parte jurídica, os contratos estão bastante errados, a parte financeira, não tem controle financeiro, tecnologia também está um pouco zoadinha. Quem conhece, a gente fez as coisas em Ionic, que tem que mudar. E também a parte de operações ou processos, porque não tem. E equipe comercial inexistente, não tinha nenhuma pessoa comercial. Então, isso é reestruturar a empresa, fazer tudo isso funcionar direitinho. Então, a gente pegou e escreveu, mais ou menos aqui, organizar toda a parte essencial de TI, organizar a parte administrativamente, que a gente engloba bastante coisa, mais financeiro e jurídico. A gente já tinha bastante usuário, então tinha que também organizar os usuários, porque a iFood está em aproximadamente 150 cidades aqui do país. Tá? Uber Eats e a Rappi, interessantemente, as duas estão em 20 cidades do país. Não são as mesmas, mas eles estão em 20. Por que nenhuma das três está nas 4.500 ou 5.500 municípios aqui do país? Porque você olha as regiões que a gente vai começar com São Paulo, então bloqueia todas as outras regiões. Quem está aqui no Guarulhos não pode pedir. Quem está aqui no ABC não pode pedir. A gente bloqueia as regiões para que a gente atenda muito bem essa região, aí depois vai expandir. Para que a gente chega e fala, desculpa, o iFood ainda não funciona no seu bairro, sei lá, na sua cidade. Aguarde que em breve estaremos aí. O cara fica frustrado, mas ele fica pouco frustrado. Imagina se a gente abre lá, aí ele pega, baixa o aplicativo, todo feliz, vai pedir alguma coisa. Então, por isso que a gente organiza como que a gente vai crescer. Nesse caso aqui, a empresa já está em 1.000 e poucas cidades do país, só que está acontecendo esses probleminhas. Então, a gente também tinha que organizar a base de usuários, pegar todo mundo que está frustrado, as cidades que estão mais frustradas, menos frustradas, e fazer um plano. Qual que é o plano? Pode ser pegar pessoas para ligar para cada um dos clientes nessas cidades,
pode ser dar um desconto, pode ser um monte de coisa. Tá? Então, reorganizar é isso. E aí, reorganizar de uma forma que já dê para escalar, e aí a gente precisa também gerar faturamento. Só reorganizar é o suficiente para gerar faturamento? Nesse caso, não, porque eu precisava mostrar mais como a pessoa já estava usando. Imagina que você está usando o iFood de graça. De graça, a gente usa de graça, mas o restaurante está cobrando, né? Sem a gente saber. Mas imagina que a gente usa realmente de graça. Aí de repente, chega amanhã, o Carlos, que é o nosso senhor do iFood, fala: a partir de amanhã o cliente vai ter que pagar para pedir. Vai ter que pagar, sei lá, R$3 para pedir agora. Como que ele vai conseguir fazer com que a gente pague esses R$3 se a gente está acostumado a não pagar nada? Você tem que oferecer mais coisas para a gente poder ver que vale a pena pagar esses R$3, por exemplo. Né? Então, nesse caso também, a gente começou a ter que desenvolver novas funcionalidades, novos produtos, para que a gente lançasse e falasse: a gente está cobrando porque a gente fez isso, tá vendo? Olha que bonito, tá? Então, paga R$100. Então, é justamente esse tipo de coisa que a gente teve que fazer para gerar faturamento. Então, tem algumas facilidades, por exemplo, como que a gente vai cobrar sem ter um sistema de cobrança. Então, a gente teve que criar um sistema de cobrança, que a gente chama de integrado com o nosso Conta Azul, que a empresa é pequena, usar um sistema pequeno para financeiro. Então, você vê que a gente teve que fazer várias coisas. Beleza, então, depois de tudo isso que eu falei, o setor estratégico da empresa montou. Então, a gente precisa fazer isso nos próximos 3 meses para poder começar a escalar, crescer mais ainda, e para poder começar a cobrar também. Beleza. Aí, com isso, a gente pega tudo isso aqui que vocês estão vendo, isso aqui a gente riscou porque no meio do caminho muda. Mas a gente pega tudo isso, leva esse bloco inteiro de informação e fala: diretor de marketing, então, esse é o plano da empresa. Agora, estuda aí e depois de amanhã você me traz o que você e a sua equipe vão fazer para contribuir com isso daqui. Então, obviamente, ele vai ter que fazer uma porção de comunicação para começar a falar para o pessoal que vai ter que começar a pagar. Por exemplo, de marketing. A gente pega tudo isso também, leva para o cara de TI, para o diretor de TI. Esse é o plano. O que você vai fazer? Aí ele também vai ver: a gente vai escalar quanto? A gente vai escalar quanto? Dependendo, tem que trocar de servidor, tem que fazer tal coisa. Então, você vê que a empresa inteira se une para fazer isso acontecer. E aí, ao longo E como você controla isso? Você faz reuniões periódicas, no nosso era quinzenal, para ver, cada um tem o seu desse, né? Então, cada um mostra, esse daqui é o total da gestão, né? da estratégia, aí cada um tem o seu. Então, eu, sei lá, diretor comercial, eu vou levar o meu, que eu fiz e validei com o meu chefe, presidente, né? Olha, daqui, o comercial quer fazer isso, acho que vai contribuir. Aí o presidente vai olhar e vai falar: não, está certo, está errado, tal, ajeita. Ajeitou aquilo lá, quinzenalmente vai ter que ser batido, nesse caso, né, com os outros sócios, e no caso de uma empresa maior, só com o presidente mesmo, para ver: tal coisa que você falou que ia fazer, até 3 meses, em 3 meses, você só executou, sei lá, 41%, daqui está em tanto. E aí você vai vendo um por um, item a item, quais que estão mais perto de terminar, né? Por exemplo, o verdinho, ou os que estão mais perigosos de a sua equipe não conseguir pegar. Tá? Esse daqui é um Excelzinho mais bonitinho, mas esse daqui pode ser uma folha de caderno. Então, entendido? Então, primeiro você faz o da estratégia, depois você divide, e você pode dividir até quantos você quiser. Então, chega o diretor de marketing e fala para o pessoal: o plano de marketing para esse trimestre é esse daqui, dá para os gerentes. Aí um gerente é de criação, ele vai pensar em algumas coisas. O outro gerente é gerente de, sei lá, atendimento, ele vai pensar em outra coisa. Mas que contribuem para isso, que contribuem para isso. Tá? Isso é bem interessante, que você ficar refazendo, né? Atingir o objetivo? Não, aí refaz, né? Para os próximos 3 meses. Então, é bem básico assim. Aqui eu trouxe só alguns indicadores. Eu só trouxe os pontos-chave para falar para vocês. Eu sei que tem bastante coisa trivial,
mas o formato que a gente faz eu acho que é interessante mostrar. Tá bom? Então, indicadores. Daqui eu trouxe não é cliente, mas de uma empresa que eu ajudei a gerir. E aqui tem várias lojas, ó. Se quiser para todo mundo ver, mas ó, loja da Alameda Franca, Alameda Franca, Center Norte, Eldorado, Tembibi, Moema, Moca, São Caetano, Niterói, Leblon. Então aqui tem um único indicador, que aqui são as vendas, né? Então aqui em cima eu tenho o total de todas as lojas juntas e a média de cada loja para eu conseguir medir cada uma dessas lojas, se está acima da média, abaixo da média, uma coisa simples, mas aqui só tem indicador de vendas. E aqui é um modelo mais ou menos, né? BSC, Balance Scorecard, aqui não está vendo, mas é um scorecard que fica fácil de eu ver o histórico. Né? Aqui, ó, imagina que a gente, eu não coloquei o mês, mas imagina que a gente está nesse mês aqui. Eu consigo ver qual loja foi melhor, qual loja foi pior, consigo comparar com a média para ver qual loja foi abaixo da média, acima da média. E eu consigo, as lojas, principalmente que foram piores, eu consigo ver se ela foi pior só nesse mês ou se ela vem uma caída ou um crescimento. Então, dessa forma, fica bem fácil de eu monitorar mês a mês, semana a semana, dia a dia, o que está acontecendo com cada uma das minhas coisas. Aqui, no caso, são várias lojas, mas se eu tivesse uma loja só, eu colocaria uma linha de vendas, outra linha de custo, pode ser o DRE, né? Se eu falar alguma coisa que vocês não sabem, por favor, perguntem, porque ninguém nasceu sabendo de nada. Né? Eu posso fazer uma pergunta? Como é que tu levava em consideração fatores sazonais, assim, de um mês, uma loja, uma região de Sim. Então, primeiro, essa planilha aqui é mês a mês, mês a mês. Mas eu tinha uma dessa com indicadores semelhantes, né? Claro que muda, porque como o período muda, os indicadores mudam. Mas eu tinha uma planilha dessa, diária, toda noite. Eu sentava e eu preenchia tudo. Eu mesmo, não colocava ninguém para preencher, eu preenchia tudo. Diário, eu sabia, assim eu conseguiria saber a influência, que você falou, nos dias da semana. Né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, meu negócio é melhor de fim de semana, é melhor de dia de semana. É melhor no almoço, é melhor no jantar. Quando que é melhor o meu business, né? Então eu fazia diário, fazia semanal também. Então fazia diário, chegava, não lembro se era na segunda, acho que era na segunda-feira. Eu fazia o diário e fazia o semanal também, semana passada. Com indicadores semelhantes e alguns diferentes por causa do período diferente. E aí chegava no dia 30, no dia 31, no dia 1º, aí fazia o diário, o semanal e o mensal também. Então, com isso, eu tenho essa variação. Então, aqui é um só. Tá? Aqui é um indicador só, porque tem várias lojas. Mas aqui, ó, já tem alguns. São as mesmas lojas, com alguns indicadores diferentes. Tinha muito mais para baixo. E aqui, ó, o buraco, o rombo que tem aqui é porque essas lojas aqui eram novas. Essa loja aqui, a Malha Franco, abriu nesse mês. Essa loja Eldorado abriu esse mês. Esses pontos aí. E nos outros indicadores a mesma coisa. Tem algumas coisas que eu resolvi começar a medir depois, mas algumas coisas nem tinham. Algumas coisas eu consegui puxar o histórico de antes de eu entrar na empresa, outras não tinham. São indicadores. Beleza? Porque tudo que você não mede, você não consegue fazer melhor, não. Outro fator importante, que até dois amigos daqui já sabem a importância, são mentores. Vou falar de novo. Mas mentores, eles são importantes para te levar para o próximo nível. De qualquer coisa. Eu, por exemplo, eu estava agora aqui com o meu estagiário, a gente estava vendo uma das empresas que a gente está ajudando, não é nossa ainda, mas é uma empresa que a gente estava ajudando.
falei todo animado para ele, depois a gente tem que fazer dessa nova daqui. Porque essa sim vai ser legal. Ele falou, como assim vai ser legal? Você falou que era uma porcaria um mês atrás, alguma coisa assim. Aí eu falei, não, de fato o negócio business dele é horrível, só que eu falei com um amigo que destravou algumas ideias na minha cabeça. Mas as novas ideias, agora essa empresa é incrível. Parece bobo, mas olha um exemplo. Empresas aí já está crescendo, graças a Deus, e tem potencial aí de chegar a valer 1 bilhão e pouco de reais. Né? Pelo tamanho do mercado, pelo negócio que ela faz. Ela já vale um bom dinheiro, mas dá para crescer absolutamente mais. E aí eu fui conversar com um dos meus mentores, da parte de negócios mesmo. E ele era o vice-presidente de um dos grandes bancos aí. Aí escutou toda a minha história, tal. Aí chegou, Denis, e você não vai colocar produtos financeiros na empresa? E eu cheguei e falei, não, porque eu não sei mexer com produtos financeiros. Eu sei fazer operação, eu sei fazer comercial, mas não de banco. Eu não sei vender seguro, não sei como funciona seguro, não sei vender empréstimo, não sei como funciona empréstimo, mas não sei quando eu pego e pago. Aí ele falou, você não sabe, mas tem que aprender, né? E aí ele falou, quanto que o seu negócio aí maravilhoso está crescendo e vai dar de dinheiro daqui, sei lá, no auge? Aí eu falei, no auge, esse negócio vai dar uns 200 milhões por ano, alguma coisa assim. Aí ele falou, pois bem, quando tiver uns 200 milhões por ano, quanto dinheiro você vai estar movimentando, tal. Aí eu falei, tantos bilhões. Ele tá. Então agora, imagina que a gente vai criar um banco e nesse banco você vai emprestar dinheiro para o seu pessoal aí, que já é seu cliente na plataforma, e eles vão pagar os juros aí baixinho, 1% ao mês de empréstimo. Aí agora, imagina que você, como você falou, você não sabe nada de banco. Beleza, a gente pega esse 1%, vai para qualquer outro banco e fala, eu te dou, sei lá, 0,6% para você fazer essa operação de empréstimo para mim, tantos bilhões por ano, você vai custar. Só que eu quero que 4% disso, 0,4%, né? De 1%, 0,4% fique comigo, com a minha empresa. Agora você não vai ter trabalho para fazer produtos financeiros e vai ganhar dinheiro. Agora faz a conta de quanto dinheiro você vai ganhar. Aí eu comecei a fazer a conta com ele lá na casa dele. Aí falei, caramba, dá até, se não me engano, dá até um pouco mais dinheiro, lucro líquido, do que o restante da empresa vai fazer. Aí falou, então, você só vai precisar de uma meia dúzia de pessoas para gerir todo esse dinheiro aí. Quantas pessoas você vai ter nessa outra empresa aí? 300. Então, você vê que só nesse discurso, agora, todas as empresas que eu mexo, do pitaco, eu fico pensando, onde eu posso encaixar empréstimo? Onde eu encaixo empréstimo? Virar banqueiro. Mas isso é o que o mentor faz. Ele te pega e te leva para o próximo nível. E o mentor, ele não é eterno, porque ele tem um conhecimento limitado. O Shiba, por exemplo, ele é meu sócio, meu mentor, também, e ele tem um conhecimento limitado. Ele vai nos ensinar até certo ponto. Quando eu cheguei aproximado dele, eu vou precisar de outra pessoa para me ensinar outras coisas novas. Então, são mentores, geralmente são temporários. E isso eu falei de business, né? Mas eu tenho pessoas, mentores gratuitos que eu peço ou que eu pago também. Eu tenho mentores de relacionamento, me ajudam a melhorar o meu relacionamento, não só com a minha esposa, mas no geral, ser menos bruto. E também mentores espirituais, porque, bom, a gente está aqui, eu sou cristão, né? Então, espiritual é um pilar muito importante para mim, para minha família, e alguns dos meus sócios, né, infelizmente. Então, a gente tem, ou eu tenho, mentor espiritual também, que ele me dá suporte nos problemas mais pesados aí.
queria falar para vocês, para terem mentores. Ah, vou aproveitar, vou... Tem um pouquinho de tempo. Aproveitar, mostrar esse vídeo do Gima, porque tem tudo a ver. Quem já viu esse vídeo? Ah, não vai ser som, não. Mestre. Mestre, eu demoro muito para receber dos clientes da minha empresa. Eu não consigo repor o estoque. Já tem que pagar o 13º. Qual é o segredo para prosperar? Você já viu as gaivotas flamejantes pelo sol poente? Sim, mestre, eu já vi. Uma cor d'água de uma cachoeira derramando-se sobre uma pedra. Sim, mestre. É isso. Pare de perder tempo. Procure menos, encontre mais, vá direto na caixa. Na caixa, olha, a sua empresa é assim. Menos juros, mais facilidade, menos tempo para receber, mais vantagem. Então, pode ser dinheiro, pode ser status, pode ser algum outro tipo de sucesso, pode ser felicidade, só que eu não falo tanto, que é um conceito um pouco diferente, mas para com isso, tu faz isso. Quem conhece o Tony Robbins? Eu gosto de algumas coisas dele, algumas não tanto, mas ele é um mentor. E ele cobra $1 milhão $1 milhão por dia. Redondo, né? É fácil. Não esquece. Mas ele, se eu não me engano, ele ajudou o Agassi a voltar para as quadras. Ele já ajudou muita gente, óbvio, né? Outro nível de pessoas. Mas ele pode cobrar $1 milhão porque a solução que ele ajuda a pessoa a encontrar vale muito mais que $1 milhão. Então, por isso que ele cobra, né? Então, ele cobra uma parte, apesar de ser muito dinheiro, é uma parte ínfima do que ele ajuda os outros a ganhar. Então, mas é justamente porque ele destrava algumas coisas. Deixa eu ver. Perguntas? Sim, você é mentor também? Eu dou mentoria, mas eu cobro. Eu cobro porque eu fazia de graça e isso começou a atrapalhar as minhas empresas. O mentor, geralmente, você paga por causa disso. Enquanto ele não está gastando neurônio pensando no negócio dele, ele está pensando no seu. Então, você paga justamente por isso. Mas, está perguntando que eu consigo uns de graça. Bom, vou só mostrar algumas coisinhas e contar um pouquinho do que eu acho importante, mas fiquem à vontade para perguntar qualquer coisa de qualquer coisa. O que o Guilherme falou, aquilo é o principal para as empresas realmente irem para frente, porque você tem aqui, como você direciona todo mundo para o mesmo lugar, como você mede se está todo mundo andando na mesma velocidade, no mesmo lugar, e se o seu negócio poderia ser melhor do que ele é atualmente. Como é que você faz para decidir, não, chegou o tempo de sair dessa empresa, vou para outra, sabe? Ou o que a gente faz decidir? Sair de uma empresa em qual tempo? Deixa eu pegar a apresentação que eu fiz. Espera aí. Voltei. Quem conhece Roda da Vida? Daqui não é da vida, é do emprego. Daqui está escrito, é da vida, mas como que eu faço, né, para ver isso que você falou? Primeiro que geralmente não, as pessoas sabem onde querem chegar. Então, com base no que eu quero, onde eu quero chegar, eu pego uma folha. Mas imagina que isso é uma folha sulfite, eu dobro na metade para ficar 2 metades.
duas metades, né, da folha. Aí aqui no lado esquerdo, eu começo a listar tudo que é importante para mim no trabalho. Então, dinheiro, autorrealização, reconhecimento dos meus colegas, dos meus superiores, aprendizado, flexibilidade, talvez, de horário. O que mais? Tem uma coisa bem importante para a campo da lei. Autonomia, para poder fazer as coisas da forma que eu quero, né? Mais ou menos, nem sempre dá para fazer do jeito, mas mais ou menos do jeito que eu quero. Então, eu listo um monte de coisas aqui que são importantes para mim no trabalho. Aí, na parte da direita, eu faço uma pizza dessa, coloco quantos cantos eu quiser, mas não muitos. Eu coloco 8, se eu não me engano. Eu pego uma pizza e divido em 8 ou 12. Agora não é. Mas eu faço uma pizza, aí eu pego os mais importantes do que eu listei aqui e passo para a pizza, enquanto aqui. E aí, no centro é nota 0, no canto aqui é nota 10. E aí eu vou item por item. Na empresa atual, estou trabalhando aqui no Banco Safra, meu salário, né, dinheiro, eu estou ganhando de 0 a 10, quanto eu gostaria de ganhar e quanto eu estou ganhando? Estou ganhando 8, beleza, vou lá e pinto 8. Flexibilidade de horário. Eu queria poder fazer tais coisas, mas eu não posso, de 0 a 10, quanto eu estou satisfeito com isso? 2. E aí você pinta todos, vai ficar tipo isso daqui, como a linha roxa aí. E aí você vai e pinta mesmo, com lápis. Eu estou falando isso na caneta, né? Lápis, caneta. Aí você vai e pinta. Aí você pintou, você vai ver o gráfico, uma bolinha e um desenho esquisito no meio pintadinho. Aí alguém me fez uma proposta de emprego. Aí, se fez, eu vou pesquisar sobre a empresa, falar com alguns amigos que talvez conheçam essa empresa, tal. Aí eu pego os mesmos características, faço a mesma pizza, só que aí eu fico pensando de acordo com o novo emprego, né, que eu posso ter, talvez. Eu penso, lá, pelo que eu conversei com o pessoal, pelo que eu conversei com meus amigos, pelo que eu pesquisei na internet, tal, acho que o salário eu sei como vai ser, mas acho que a flexibilidade vai ser tanta em relação. Acho que a autonomia vai ser tanta, tal. Aí eu faço a mesma coisa, aí eu pinto, aí eu consigo comparar as duas bolinhas. O que está mais pintado, provavelmente, é o que vai mais me satisfazer. E eu faço isso pelo menos uma vez por ano, com a minha esposa, inclusive, porque a gente consegue monitorar como está cada um de nós. Ela faz dela, eu faço o nosso. E é isso. Em Jundiaí, que é a operação do iFood em Jundiaí, o TI, a parte de TI ficava em Campinas, a parte administrativa em São Paulo. Da parte de telemarketing, basicamente, mas de todos os âmbitos, de controle da qualidade, de financeiro, de operações. Operações é um saque um pouquinho mais inteligente. Um saque, quando o cliente, a gente pediu pizza que não chegou, a gente vai reclamar. Esse é o saque. A gente pediu pizza, ainda não chegou, mas o pessoal lá do iFood já detectou que deu problema, aí a parte de operação não saque. Um pouquinho mais inteligente. Eles se adiantavam, né? Um pouquinho a isso. Parte de pós-venda, então, para o restaurante, para ajudar o restaurante a vender mais. Ou melhor, e a parte comercial também. Posso perguntar outra coisa? Tá bom, cara? A operação interior é mais interessante aqui em São Paulo? Olha quanta gente. Os pagamentos lá é mais baixo. Muito novo. Aí depende de você, não depende da região. Porque aqui, você está vendo as carinhas todas de 20 anos aqui. Então, o pouco que a gente pagava era suficiente para eles, porque eles têm início de carreira. Então, funciona bem a operação interior de São Paulo? Funciona. O West Middle também era de Jundiaí. Era quase que perto. Funciona também por conta disso, não só por conta disso, mas também. Tem vantagens, desculpa, você imagina. Tem vantagens em relação a São Paulo? E como você vê isso? Sim,
Eu gosto, primeira vantagem, eu moro no Morumbi, eu demorava 40 minutos para ir para Jundiaí, enquanto eu demorava 1h30 para ir para Vila Lobos. Aí eu passava mais Vila Lobos. Então essa é a primeira, engraçado, tanto a Arcúdio quanto o Westwing tinha operação em Jundiaí e administração em Vila Lobos. Engraçado. Mas então, essa é a primeira vantagem. Mas lá, então, além dos salários serem um pouco menores, Jundiaí é uma cidade que está em desenvolvimento bom. Então, se é bom, tem uma estrutura melhor. Então, tem algumas faculdades particulares, um pouquinho mais para frente, tem Campinas, com o usam. Acho que Jundiaí tinha a FATEC também. Então, a gente consegue mão de obra especializada. Toda essa galera aí fazia ou terminou a faculdade? Quantas pessoas? Aqui eu tive até 70, eu acho. Mas agora é muito mais. Aí saíram, já tinham já e vieram para Osasco. Não sei se vocês já viram a notícia, mas tem um escritório bem bonito em Osasco. E aí foi todo mundo para lá, acho que administrativo, operações. Não sei se ele foi também. Talvez se ele tenha continuado em Campinas por causa da proximidade com o campo e tal. Osasco tem algo que... O custo do local também é lá. Também. Mas com tudo isso de gente, o aluguel do espaço eu também meio. Enfim, mas sim, bastante coisa melhor. Bastante coisa melhor. Tá, então, mas eu falei que a equipe ajudou o FGV. Eu só direcionei. Eu dava os contatos aqui, ali. O pessoal chegava e falava, o cliente está sempre desligando na minha cara quando eu chego. Aí eu via, parece que talvez essa estratégia aqui funcione. Chegava, sentava do lado dela e falava, próxima vez, fala dessa forma. Aí ela foi, isso é verídico, né? Ela foi, ligou, deu certo, de novo. Próximo, deu certo. Agora ensina os outros. Tem as intrigas. Mas muito legal. Eu tinha virado para fã. Nada faltando uma vírgula e um nada. Já trabalhei. Homem é mais. Faz cidade de xingando, falando mal, fica. Só que é mais rápido. Eu falei a história do Roberto de estava em torno de 70 milhões por mês. O Westwing, eu acho legal essa foto porque foi uma das primeiras lojas físicas, porque o Westwing é um e-commerce, né? Daqui é no shopping de Genópolis, parte de Genópolis, e é uma loja inteligente. Então, o que a gente sabe, quando a gente entra num site, eles rastreiam tudo, onde você clica, onde você não clica, por que caminho você entrou, por que caminho que você saiu, então rastreia tudo no site. Então dá para ver, por isso que a gente fica recebendo tanta propaganda quando entra no Mercado Livre de novo. Está lá uma fileira inteira de coisas que você procurou e não encontrou. Ele fica assim, tentando te empurrar. Então todo site bem feito, né, decente, ele tem isso. Aí a loja, a gente trouxe um pouco dessa inteligência para a loja. Então a gente conseguia ver em alguns pontos da loja onde era mais frequentado e menos frequentado. Então, se a gente sabia que era mais frequentado e menos frequentado, a gente tinha uma noção de que onde era menos frequentado chamava menos a atenção do consumidor. Então, a gente ia lá e trocava por outros produtos. Agora, esse pedaço que era menos frequentado, começou a ser mais frequentado. E agora, onde está menos? Aí a gente ia onde estava menos de novo, melhorava. Então, a loja ia subindo de nível. E aí, por isso que eu ponho essa foto aqui, porque a primeira loja era tão feinha que dói. Era no Cidade Jardim. No shopping Cidade Jardim. E aí, essa loja deu tão certo. E a pessoa aqui, a loja, ela é inteira mostruária, ela não tem estoque. Então, você não perde espaço pagando uma caro no shopping para guardar almofada para vender. Então, a loja inteira era uma mostruária. A pessoa queria comprar, vinha aqui no computador, comprava, se soubesse. Se não, tinha os vendedores que iam lá, ajudavam a comprar. No dia seguinte, ela recebia em casa. Então, essa foi a grande inovação e isso a gente conseguiu espalhar para algumas regiões do mundo aí também, essa loja, que acabou dando certo. Tem uma loja grande agora lá na Vila Madalena.
Eu não fui, porque eu já saí, mas quem quiser visitar, deve ser o triplo dessa, assim, é bem bonito. Para inspiração de decoração, vale a pena. Aqui é só a título de curiosidade, equipe do administrativo do West Wing, de São Paulo. Eu ficava 1 ou 2 dias em São Paulo só. E só para mostrar o ar de startup, né? Aqui é mais fácil, né? A gente está aqui no Bendito Coworking, tem esse ar de startup, mas geralmente quando eu dou palestra em lugares mais tradicionais, o pessoal fica curioso para ver, como funciona, né? Por dentro, uma startup por dentro e tal. Então, no iFood tinha comemoração de qualquer coisa quase toda semana, tipo, feliz dia da plantinha. Aí tinha uma plantinha que tinha comida. Feliz dia do amigo. Aí você zoava o amigo, tinha umas coisinhas assim, tipo peru, essas coisas para pôr, e comida. Feliz Halloween. Aí todo mundo ia fantasiado lá, brincava e tal, e tinha comida. Aí a galera se engordando. Só que engordando. Aí por isso você só engorda. Mas aí, eu fui dessa foto só para mostrar mais ou menos como funciona. Realmente é descolado. Acho que não dá, parece que sim. Mas o pessoal vai trabalhar de pijama, é meio ridículo isso, mas. Produzindo tá bom, né? Tá aí, de pantufa e copão. Eu não sou tão moderno assim, né? Esse daqui é uma das minhas empresas, né? A Help, então a equipe dos amarelinhos. E eu não coloquei lá, mas uma coisa importante para falar é sempre certo de pessoas boas, de todos os lados. Então, dos lados, né? De pares, de chefes e de funcionários embaixo. Todos são colaboradores, mas sempre se servem de pessoas boas em todos os campos. Tá? E, para quem ainda não empreende, mas quer empreender, saiba que quando você virar dono de algum negócio, você vai ter mais chefes do que nunca. Mas, por que eu falo isso? Porque os meus sócios aqui, eles me ajudam demais. Vamos esperar aí. E eles são pessoas excelentes no que eles fazem e são coisas que eu não sei fazer. Então, eles conseguem, a gente, como uma equipe, consegue fazer infinitas coisas muito bem feitas. Né? Imagina se eu tivesse 3 sócios iguais a mim. A gente ia fazer isso bem feito, e esse restante ia ficar meio abrir. Então, dos sócios, por exemplo, eu tenho isso, né? Cada sócio é específico, especialista em uma coisa. Além de ser pessoas legais, né, bacanas de trabalhar e que pensam da mesma forma, que têm o mesmo objetivo, têm a mesma ética, né, isso é importante. E também dos colaboradores da Help, por exemplo, tem colaboradores da Help que eram sócios de algumas redes aí, de restaurantes, por exemplo. Então, você vê que as pessoas boas não são só sócios, são todos, né? São todos. E na hora de procurar investidor também, a gente vai atrás, fora o Shiba, né? Mas a gente vai atrás de investidores também que têm a mesma visão, têm a mesma ética e também são bons em alguma outra coisa que a gente não tem. E aí, sim, o dinheiro começa a ficar inteligente, né? O smart money. Desde que tipo de habilidade ou de skill você olha numa startup, por exemplo, para achar que é fundamental para a equipe, para os sócios, né? Primeiro, o CEO tem que ter firmeza, capacidade, visão e um pouco de carisma para liderar o restante da empresa, isso é essencial. No mais, tem que ver que tipo de empresa que é. E aí, dependendo do tipo de empresa, de negócio, a gente sabe que precisa ter uma pessoa forte disso, daquilo, tal. Financeiro é sempre bom ter todas as empresas, mas tem algumas empresas que precisam mais de marketing, então é bom ter alguns sócios bons de marketing. Algumas empresas precisam de mais comercial, então é bom ter alguns sócios que é bom de comercial. E outra coisa interessante é você ver se os sócios já fizeram alguma coisa semelhante, com sucesso, ao que eles estão se propondo a fazer. Então, nas minhas empresas, uma coisa que facilita é que, na Help, por exemplo, eu e o André, a gente fez o iFood acontecer.
quando o investidor chega, começa a fazer um monte de perguntas, eu sou um pouco mais agressivo. Mas você já mostra para o cara, você não está brincando, eu não estou aqui para brincadeira. Você quer investir, investe. Porque senão eu pego e saio e comprar outro lugar. Não quero nem fazer você perder o seu tempo, nem perder o meu. Eu já fiz um negócio semelhante, eu estou te dando a oportunidade de você entrar comigo para fazer um outro. Toque de brincadeira. Então, isso é importante. Quando você já fez alguma coisa mais ou menos semelhante, vai ser... É mais fácil, né? Mais fácil. Mais fácil um cara que já consertou uma moto consertar um carro do que um cara que nunca consertou nada tentar consertar um carro. Aí aqui é para motivar, então a gente tem sempre que ser mentor da nossa própria equipe. Aqui tem mais ou menos a mesma galera no final do ano. Algumas pessoas que não foram no dia, mas você vê, eu pus essa foto porque está todo mundo meio feliz aí. E não está vendo. E não está vendo. E isso é importante, a galera motiva. Só uma pergunta, assim, eu tenho atuado com alguns clientes que estão na área de startup e algumas pequenas e médias empresas na modulação de negócios e tal. E uma coisa que eu tenho percebido que a startup aqui no Brasil, ela tem uma conceituação um pouco diferente, até pelo aspecto cultural que a gente tem aqui do que Estados Unidos, Europa em geral. O cara que está empreendendo numa startup brasileira, normalmente ele quer continuar na startup, ser o presidente, ser um Steve Jobs da vida, e ele não pensa muito a empresa como um produto efetivo. E de repente vai ter um ciclo de escalada, um ciclo de faturamento, que talvez ele tenha que prever, de repente, um momento ali daquele produto ser comprado e ele arranjar a saída dele. Quando você montou essas empresas, ou nessas que você está trabalhando em mentoria, você percebe essa questão cultural da pessoa ter uma ligação muito emocional demais, que às vezes atrapalha a parte racional da empresa ou não? Eu não sei se eu sou agressivo, né? Então, não sei se eu já filtrei isso meio sem perceber, mas todos que vêm a mim não têm essa mentalidade. Mas também porque esse viés já leva um tapa. É uma dificuldade, porque o cara fica, mas o investidor vai ser meu dono, e aí você vê que o emocional do cara que está atrapalhando isso. E não, a empresa é um produto, na verdade. Então, nesse caso, se o business for bom, não tem problema entrar. Mas aí você já põe um acordo de sócios lá para você, igual a Apple, igual o iFood.